E um abraço pra você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, pra quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é quarta-feira, dia 7 de maio. Neste conteúdo de agora, claro, vamos analisar a vitória do Botafogo ontem, 2-1 em cima da equipe do Carabobo pela Libertadores, jogo fora de casa. Vamos dar as notas, quem foi o craque, quem foi a baranga, mas vamos conversar muito sobre John Textor e a diretoria do Botafogo. Cadê o John Textor, gente? Ele sumiu, cara. Ele tá sendo covarde. O Botafogo ontem vence na Libertadores, mas não convence ninguém, né? Uma vitória que eu, pelo menos até agora, eu não consigo estar feliz, cara. Não pelo fato do Botafogo ter vencido, mas da maneira que vem sendo. Ontem, depois de muito tempo, eu vi muitos botafoguenses falando o seguinte: cara, a gente ganhou, mas a gente não tá feliz, cara. Sabe, tá difícil, uma vitória com gosto ruim. E o John Textor sumiu. A gente não vê o Tairo Arruda falando nada. O Alessandro Brito também não aparece. O Léo Coelho, que é o diretor de futebol do Botafogo, também não aparece. Cadê esses caras? Cadê o John Textor? E o trabalho do Renato Paiva? Como é que está sendo avaliado pela diretoria do Botafogo? Ninguém conversa com a gente. Será que eles estão gostando realmente do trabalho do Renato Paiva? Cara, a gente vai conversar sobre isso. Claro, vamos falar da vitória. O Botafogo tá vivo nessa Libertadores. O Botafogo agora só depende dele. E esse que é o problema. Porque esses próximos adversários agora serão adversários complicados. Será que o Botafogo vai ter competência para vencer essas partidas? Vendo o futebol que o Botafogo tá jogando, garante pra gente que a gente vai ganhar do Internacional e do Flamengo no Brasileiro? A gente vai ganhar dos Estudiantes e da Universidade do Chile na Libertadores? Cara, não sei. Então, cara, eu quero falar muito também sobre o John Textor, porque tá sendo covarde com a torcida. Nas horas boas, ele aparece, ele ganha prestígio, e nessas horas ruins, ele some. Tudo isso agora, se você puder, deixe seu like, inscreva-se no canal e já vai comentando aí o que vocês acharam da vitória do Botafogo ontem, se convenceu, se vocês gostaram do desempenho do time. Ative o sininho para receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se você puder, se você quiser, vire membro do canal, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Ó, já tá na tela para vocês. Isso aconteceu ontem, durante a tarde. Os muros do estádio Newton Santos pichados, tá bom? Os alvos ali, John Textor e o técnico Renato Paiva. Essa primeira diz o seguinte: o ano começa quando, tio Sam? Queremos jogador, time fraco. E essa outra já é direcionada ao técnico do Botafogo, Renato Paiva, burro e medíocre. Então ontem os muros do estádio Newton Santos pichados. A torcida está indignada com esse momento do Botafogo e o retrato é esse. Cara, não vou entrar aqui no debate se é certo, se é errado. Ai, pichar, não vou entrar aqui nesse debate agora. Essas 2 pichações que eu acabei de mostrar para vocês, primeiro chamando o técnico de burro, de medíocre, e perguntando o Textor quando é que o ano começa. Essa é a nossa sensação, né? Nós, torcedores, estamos com essa sensação. A gente gostaria de fazer essas perguntas pro John Textor. Cara, mas ele não aparece. Ele sumiu, cara. Tem 3 meses, se eu não estiver falando besteira, tem 3 meses, por aí, né, que o John Textor não aparece no Rio de Janeiro, cara. E não é só o John Textor. Existe uma diretoria e ninguém conversa com o torcedor, cara. Cadê o Tairo Arruda, que é o CEO do Botafogo? Adora falar de finanças. Quando consegue coisas boas, ele adora dar entrevistas. Cadê você, Tairo Arruda? Por que no momento ruim você não bota a cara para dar entrevista? Cadê o Alessandro Brito, que eu não sei nem mais o que é dentro do Botafogo? Ele é head scout? Ele é diretor? O que o Alessandro Brito é? Porque ele tem vários cargos. E cadê esses caras, gente? É só para apresentar jogador? Na hora de apresentar jogador, na hora que o Botafogo contratar jogadores no meio do ano para o Mundial, vai todo mundo aparecer.
vai todo mundo viajar para os Estados Unidos para acompanhar o Botafogo de perto no Mundial. Quem é que não quer, né? Quem não quer viajar com o Botafogo para os Estados Unidos para acompanhar o Mundial? Aí todo mundo vai aparecer, todo mundo vai querer dar entrevista. Cadê o Léo Coelho? Tu sabe quem é o Léo Coelho? Veio do Atlético Paranaense, veio para trabalhar na base e já é diretor de futebol do Botafogo no lugar daquele lá que foi pro Santos, que eu até perdi, Pedro Martins. Aquele Pedro Martins acabou indo pro Santos, o Léo Coelho, que nem estava preparado para isso agora, exerce esse cargo, porque o Léo Coelho veio para a base. Cadê esses caras? Ninguém aparece, ninguém dá uma satisfação pro torcedor. A gente se sente perdido, cara. Eu não vou ficar aqui xingando o Paiva hoje, eu não vou ficar aqui pedindo fora Paiva, porque é perda de tempo, é papo de maluco. Eu vou ficar aqui igual um maluco junto com vocês aqui nos comentários pedindo fora Paiva, e nada acontece, gente. Cadê esses caras? Pra mim, são covardes. Falando um pouquinho do jogo, o Botafogo venceu o Cara Bobo por 2-1, gols marcados ali pelo Vitinho e Cuiabano, né? O Botafogo tem 6 pontos, é o terceiro colocado. Hoje teremos o jogo da Laú contra a equipe do Estudiantes. Um empate seria o ideal, que aí o Botafogo só depende dele jogando no estádio Newton Santos contra essas duas equipes, e o Botafogo ainda sonha com liderança, né? Foi a primeira vitória do Renato Paiva jogando fora de casa. 79 dias que o Botafogo não fazia um gol jogando fora, e ontem conseguimos aí essa vitória. Cara, mas uma péssima atuação. Se a gente pegar a atuação do Botafogo ontem, é que eu falei no começo do vídeo. Cara, a gente não consegue ficar feliz, cara. A gente não fica feliz comemorando uma vitória na Libertadores. Isso é bizarro. Olha o que fizeram com o Botafogo esse ano. A gente ganha um jogo na Libertadores, era pra gente comemorar, era pra gente estar feliz, e a gente tá reclamando. E reclamando com razão. Cara fraco, o Cara Bobo é um time fraco. Com todo respeito ao Cara Bobo. E a gente não vê sinal de melhoras no Botafogo. Cara, deixa eu pegar aqui pra vocês os próximos 4 jogos do Botafogo. Prestem atenção, porque esses próximos 4 jogos, ele pode decretar muita coisa. Depois eu quero fazer um vídeo com mais calma falando sobre isso. O Botafogo vai pegar o Internacional domingo pelo Brasileiro. Depois o Botafogo pega o Estudiantes pela Libertadores. Esses 2 jogos no estádio Newton Santos. Depois o Botafogo pega o Flamengo no Maracanã pelo Brasileiro. E depois o Botafogo pega a Universidade do Chile, fechando a fase de grupos no estádio Newton Santos. Esses próximos 4 jogos: Internacional, Estudiantes, Flamengo e Universidade do Chile. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que o Botafogo consegue vencer quem desses próximos 4 jogos, jogando da maneira que a gente está jogando? E é preocupante, porque se a gente não for bem, a gente pode entrar na zona de rebaixamento no Brasileiro, com essas 2 derrotas, e a gente pode ser eliminado da fase de grupos da Libertadores se a gente não conseguir vencer esses 2 jogos finais. Então, realmente, é preocupante, não pelos adversários em si, porque o Botafogo é gigante, mas pelo desempenho do clube. Ontem ele colocou uma escalação ali com uma dobradinha do lado esquerdo, o Alex Telles como lateral, Cuiabano como um ponta, meia vindo por dentro. O Jefinho, cara, ele foi jogar no lado direito. O Jefinho estava desconfortável pelo lado direito. Você via que o Jefinho estava desconfortável. Ele foi bem contra o Capital pelo lado esquerdo, e ontem ele coloca o Jefinho na direita. Tudo bem, cara. Tem desfalques. Ontem ele preferiu deixar o Arthur no banco. Tudo bem. Agora, gente, não dá pra gente aceitar calado a atuação do Botafogo ontem. Desanima. Como eu disse, esses próximos jogos do Botafogo, a gente acha que vai perder. A verdade é essa. Pegando o Botafogo jogando hoje, são derrotas que a gente vai ter. Como é que o Botafogo vai conseguir vencer essas equipes, cara? O Cara Bobo é fraquíssimo. E o Botafogo teve dificuldades. Só para vocês terem uma ideia, o Botafogo tem desfalques, tudo bem, pegou uma defesa fechada, o Botafogo não consegue criar, é um time sem criação. O que você precisa fazer? Chuta de fora da área. Sabe quando é que o Botafogo foi chutar de fora da área? Depois dos 20 minutos do primeiro tempo. Adivinha? Quando o Botafogo chuta de fora da área com o Cuiabano, o goleiro dá o rebote pro gol do Vitinho. Então, cara, se você não consegue criar, se você tá enfrentando o adversário que tá fechado, chuta de fora da área.
Nem isso o Botafogo consegue fazer. O Botafogo foi chutar de fora da área, depois dos 20 minutos do primeiro tempo, que acabou saindo o gol ali no rebote, o Cuiabano chutou e o Vitinho pegou o rebote. Ali no primeiro tempo ainda tivemos uma chance no final com o Juan Cruz perdendo ali e nada mais, cara, no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, o cara bobo vem mais com a bola no pé, trocando passes, construindo. 15 minutos do segundo tempo, o cara bobo, ele já tinha entrado 3 vezes dentro da área do Botafogo de forma perigosa. O empate do cara bobo, ele estava ficando maduro. O Botafogo estava tendo espaços, mas o Botafogo não cria. O Botafogo não consegue construir. O Botafogo tem dificuldades. O cara bobo veio para cima da gente no segundo tempo. Como eu disse, 15 minutos do segundo tempo, 3 chances perigosas dentro da área. O Botafogo estava tendo chances também. O Botafogo estava tendo espaços, mas o Botafogo não conseguia aproveitar. E ali acabou o cara bobo empatando aos 30 minutos do segundo tempo. 1-1, num escanteio, uma jogada ensaiada. E aí ele mexendo no time, botou o Natan, botou o Alan, o Alex Telles e o Marlon Freitas saíram. Aí ali, cara, o Cuiabano foi pra lateral nessas mexidas. E no finalzinho ali, nos acréscimos, o Cuiabano pegou essa bola com o passe do Alan, fez o gol, cara, nos acréscimos. O gol que deu um alívio pro Renato Paiva. Não deu um alívio pro torcedor. O gol do Cuiabano no final deu um alívio pro Paiva, garantiu o Paiva no cargo. Eu nem sei se tivesse dado resultado negativo, se ele seria demitido, mas o gol do Cuiabano, ele dá uma segurança pro trabalho do Paiva. Então, ali um gol nos acréscimos. E eu vou falar mais, se o jogo tivesse sido empate, talvez poderia ter sido até mais justo, porque o cara bobo talvez não tenha merecido perder ontem, não. Talvez o cara bobo ele merecia pelo menos um empate contra esse Botafogo. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Vamos dar as notas. Quem foi o craque? Quem foi a Baranga? Adivinha quem foi o Baranga? Tá na beira de campo. É só a dica que eu dou. Fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, pra gente poder dar as notas. Quem foi o craque? Quem foi a Baranga? Mas peço pra vocês aquela moral. Compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Conto com a ajuda de vocês. Olha, o Botafogo volta a campo no domingo contra o Internacional no estádio Newton Santos, 8 horas da noite, pelo Campeonato Brasileiro. E vamos ver se vai ter alguma evolução até lá nesse time do Renato Paiva. O goleiro John, vou dar uma nota 6. Bem colocado, na minha opinião. O que eu vou falar é polêmico, tá? Porque eu vi muita gente reclamando do John, principalmente nos escanteios fechados ali do cara bobo. Eu achei ele bem colocado, saindo do gol, nesses escanteios ali, nessas bolas de escanteios fechadas do cara bobo, não teve culpa no gol. Então, até os escanteios ontem do cara bobo tava assustando, porque isso é o técnico, cara. Isso é a maneira que o Botafogo treina. A defesa, ela desce, ela afunda. O John, ele tem dificuldades até para sair, porque tá todo mundo atrapalhando ele. Eu vi uma galera pegando no pé, mas eu achei ele bem colocado, saindo do gol, nessas bolas ali, afastando essas bolas, nesses escanteios fechados. Mas isso é o treinamento, isso aí é o técnico, cara. A defesa afundada ali, atrapalhando o John. Teve um lance ali que ele dá até um esporro no David Ricardo. Mas assim, eu não acho culpa do John, não. Não vive uma boa fase, mas ontem não teve culpa no gol. Vou dar uma nota 6 pro John. Cara, o Vitinho, vou dar uma nota 7. Ele foi oportunista, apareceu na hora certa, na área para fazer o gol. Ele sofreu um pouco lá atrás. Por quê? Porque ontem o Jefinho, ele estava sendo responsável para ajudar na marcação. E o Jefinho, muitas vezes, deixou o Vitinho sozinho ali. Então ele sofreu um pouco lá atrás. Não teve apoio. Mas ele fez o gol, 1-0 ali para o Botafogo. Muito oportunista, apareceu na área no momento certo. Então uma nota 7 para o Vitinho. Jair, vou dar uma nota 5. Não comprometeu pelo chão. Uma boa saída de bola. Mas nos cruzamentos da equipe do cara bobo, eu senti ele um pouco mal posicionado às vezes. Quando o cara bobo pegava essa bola para jogar dentro da área, eu via muitas vezes o Jair mal posicionado na área. Agora, não comprometeu na saída de bola, muito bem na saída de bola, muito bem também pelo chão, nota 5 para o Jair.
David Ricardo, vou dar uma nota 5,5, muito seguro pelo alto, muito seguro pelo chão. Tomou um cartão amarelo ali que dava para evitar, mas eu tô gostando muito desse zagueiro David Ricardo. É um zagueiro bem seguro, novo, contratado da equipe do Ceará, ninguém falava muito sobre ele. Tá jogando no lugar do Barbosa. Eu tô gostando muito do David Ricardo. É bem tranquilo jogando bola. O Alex Telles, vou dar uma nota 4. Falhou na marcação no gol do cara bobo. Naquela bola aérea. Pra mim ali, eu acho que foi falha do Alex Telles. Esse posicionamento, né? Ele como lateral, Cuiabano como ponta. Eles não estavam se entendendo muito. Não gostei mesmo da partida do Telles ontem, nota 4. O Gregory, vou dar uma nota 7, um dos poucos que se salvaram ontem nessa bagunça tática do Renato Paiva, bem na cobertura, no desarmes, inclusive, cara, o Gregory, ele desarmava até mesmo quando o Botafogo estava com inferioridade numérica. Quando o Botafogo estava com inferioridade numérica, ele ia lá, desarmava, nota 7 para o Gregory. Marlon Freitas, 4,5, burocrático. É o que resume o Marlon Freitas nessa temporada até aqui, né? Um jogador burocrático, com passes simples, não acrescentou também defensivamente, não ajudou muito lá atrás. Quando precisou acelerar o jogo, também não acelera. Cara, nota 4,5 para o Marlon Freitas. O Jefinho, nota 5. Jogou no lado direito, forçando ali muitos passes no meio, que não tinha necessidade, mas não comprometeu. Inclusive, cara, o Jefinho, cara, como eu disse, ele deixou o Vitinho muitas vezes sozinho, sofrendo lá atrás. Então, assim, cara, o Jefinho, no lado direito, ele deu muitos problemas por aquele lado, porque aquele jogador, tô tentando lembrar o nome do jogador, tá? Do camisa 11, do cara bobo. O camisa 11 do cara bobo que estava jogando por aquele lado e o Vitinho estava sofrendo e o Jefinho muitas vezes não ajudou. Então, realmente, o Jefinho, ele ficou desconfortável na direita e não ajudou o Vitinho ali na marcação. Vou dar uma nota 5 para o Jefinho, gostaria de ver mais pelo lado esquerdo. O Cuiabano é o craque do jogo, nota 8 para o Cuiabano. Craque do jogo, atuação ontem como um ponta meia, salvou o trabalho do Renato Paiva, deu ali aquele chute que saiu o gol do Vitinho no rebote e ainda fez um gol nos acréscimos, nota 8 para o Cuiabano. Juan Cruz, vou dar uma nota 3,5, tá? Não gostei da partida do Juan Cruz, foi titular ontem. Eu vinha pedindo aqui Juan Cruz junto com o Igor Jesus, mas o cara quando tem a chance também não aproveita, né? Ele perdeu uma chance no final do primeiro tempo que não pode perder, tomou um cartão amarelo bobo também. Realmente, né? Maestriani é fraco, bota o Juan Cruz. Aí o Juan Cruz tem chances, a gente sente falta do Maestriani. Igor Jesus, nota 5. Cara, falar o que do Igor Jesus, né? Ontem, isolado, cara. Pouco assustou. Não se entendeu muito com o Juan Cruz. Não achei que o Igor Jesus se entendeu muito com o Juan Cruz. Então, assim, não gostei também muito da partida do Igor Jesus ontem. Nota 5. Falar um pouquinho da galera que foi entrando no decorrer da partida. Matheus Ponte, nota 5,5. Entrou mais para ficar ali dentro da área, naquele movimento de abafa, né? O Botafogo prezando o resultado. Mas não mostrou nada demais ali. Teve uma chance que chutou em cima da zaga. Nota 5,5 pro Ponte. O Alan, nota 7. Cara, gostei muito da partida. A melhor mexida do Paiva ontem foi colocar o Alan em campo. Aí a gente pergunta, por que ele não jogou contra o Bahia, jogou o Newton, né? É o técnico, cara. O técnico, ele tá perdido. Ontem o Alan entrou muito bem, mudou o ritmo do jogo, tocando a bola, criando alternativas ali no meio campo, deu assistência pro gol do Cuiabano, nota 7 pro Alan. Nathan Fernandes, 6,5, entrou, deu volume, nos minutos finais, participou também do gol do Cuiabano, nota 6,5 pro Nathan Fernandes. O Elias Manuel entrou no final, deixei sem nota, e o Arthur, vou dar uma nota 5 pro Arthur, tá? Antes aqui, o Elias Manuel sem nota, mas falar do Arthur também, nota 5, entrou ali pelo meio como segundo atacante, né? Se você quer botar o Arthur como meia, ele tem que jogar como segundo atacante. Mais do que isso ele não vai fazer. Então, cara, ele entrou ontem como segundo atacante, errou um passe. Cara, teve um lance ali, se ele acerta o passe,
ele deixaria o Alan na cara do gol. Ele não acertou esse passe, perdeu jogadas em velocidade, nota 5 pro Arthur. E o baranda do jogo, o técnico Renato Paiva. Eu ainda vou ser bonzinho com ele, cara. Vou dar uma nota 3, tá? Pro técnico do Botafogo. Um jogo para esquecer, adversário fraco. Determinados momentos do jogo, o Botafogo foi pressionado pelo cara bobo. E ontem, como eu disse, um empate não teria sido nada demais. Se o Botafogo tivesse empatado o jogo ontem, talvez pudesse até ser mais justo com a equipe do cara bobo. Horrível, trabalho péssimo, trabalho horrível do Renato Paiva, nota 3. Chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuida, fiquem com Deus. Boa quarta-feira, 5 horas da tarde, eu tô de volta, sempre com muitas notícias, informações, claro, opiniões sobre o nosso Botafogo. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.